nós somos quem somos, por natureza, nascidos como nós nascemos, vendido ao pecado, o que acontece então? Paulo precisa dizer para eles, antes de dizer qual era o motivo do que estava acontecendo em Corinto, Paulo fala assim, eu rogo, irmãos, eu rogo, versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo 1, ele fala assim, eu rogo, porém, irmãos. Não é interessante isso? Paulo acaba de falar quem eles eram, o que eles representavam diante de Deus, o que eles representavam naquela cidade, uma cidade totalmente idólatra, vendida a toda sorte de impureza. Vocês foram enriquecidos em Cristo. Vocês foram chamados a esta comunhão. E que comunhão é esta, irmãos? A comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nessa comunhão que eles foram chamados. A mesma comunhão que também nós somos chamados. Então Paulo assim fala para eles, eu rogo, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, irmãos, que Paulo então fala em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque o problema ali naquela igreja era o problema da unidade. Unidade. Esse era o problema da igreja de Corinto. Como pode, né? Uma igreja enriquecida na palavra, no conhecimento, dizendo assim que vocês, a palavra irrepreensível significa vocês são irretocáveis no dia de Cristo. Vocês no dia de Cristo, vocês vão estar sem nenhuma censura. Isso significa irrepreensíveis. Vocês não serão censurados. Porque aquilo que competir no que concerne a vocês terem algum problema diante de Deus, no dia de Cristo vocês não terão nenhum problema. Vocês foram chamados santos, declarados santos. Mas eu rogo, em nome do nosso Senhor Jesus. E eu quero tomar essa expressão aqui, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero falar um pouco sobre a autoridade na casa de Deus. Porque quando Paulo usa essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, ele está se referindo à autoridade do Senhor Jesus na sua casa. A autoridade do Senhor Jesus na sua casa. Porque é assim, amados irmãos, que Paulo entra com esses irmãos. Paulo não estava dando uma ordem, mas uma nota de urgência, ao chamar a autoridade de Cristo naquela igreja de Corinto para com aqueles irmãos. Então, por isso que essa questão do nome do nosso Senhor se refere à autoridade do nosso Senhor. E essa é a base do qual nós nos reunimos. Nós nos reunimos debaixo da autoridade do nosso Senhor. Reunir-se em nome do Senhor Jesus Cristo significa estar debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos debaixo da autoridade de homens. Nós nos reunimos debaixo da autoridade de instituição. Nós nos reunimos, segundo o ensinamento bíblico e o princípio da autoridade, debaixo do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E era nisso que Paulo estava focando aqui. Eu rogo a vocês, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre essa autoridade. Ou seja, o que ele estava falando era a disposição deles se colocarem debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. E debaixo desse senhorio, o que aconteceria? Eles novamente retornariam para a questão da unificação ou da unidade entre eles. Portanto, irmãos, a questão aqui não é se curvar diante da autoridade de qualquer homem. É se curvar diante da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o trono de Deus é a revelação da sua autoridade. O trono de Deus. Deus age a partir do seu trono. Deus estabeleceu o seu trono como um trono de autoridade. Isso é muito sério para nós. Então, todas as coisas que estão aí para nós vermos, todas as coisas que foram criadas debaixo da autoridade de Deus. Todas as leis do universo, tudo que podemos imaginar no que concerne a essas questões do universo, está debaixo da autoridade do nosso Senhor, debaixo daquilo que está estabelecido no seu trono. Se nós desejamos, irmãos, se nós desejamos servir ao Senhor, nós necessitamos conhecer a autoridade de Deus. Não temos como servir o Senhor sem conhecer a autoridade. Porque qual é o princípio aqui de servir ao Senhor e conhecer essa autoridade? É para que não corramos o risco de ter aquele princípio de Lúcifer. Conforme nós já conhecemos a história, que está relatada em Isaías capítulo 14 e também em Ezequiel capítulo 28. Nós não vamos aqui fazer a leitura, mas apenas para os irmãos saberem onde estão os dois textos, que vai falar especificamente da rebelião de Lúcifer. E contra o que Lúcifer se rebelou? Ele se rebelou contra a autoridade de Deus. E nós vamos olhar um texto aqui quando nós nos deparamos com
aqueles que se rebelam contra a autoridade delegada. O que realmente? Porque nós estamos falando de autoridade na igreja, nós falamos primeiramente da autoridade que Deus estabeleceu na igreja. Ele é a autoridade maior, mas Ele delega autoridades no seu corpo. Ele delega autoridades para aqueles para o qual Ele tem chamado. Então, amados irmãos, nós podemos analisar que quando olhamos para aqueles dois textos que falam acerca de Lúcifer, Isaías 14 e Ezequiel 28, nós podemos olhar para Isaías 14 e ver que o que foi violado ali por Lúcifer foi a autoridade de Deus. Mas quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 28, o que foi violado ali foi a santidade de Deus. Então, outro tema que também aos Coríntios nos é trazido, a santidade. Já falamos sobre isso em outra reunião passada. Mas então Lúcifer, por um lado, violou a autoridade de Deus e por outro lado ele violou a santidade de Deus. Por isso que, amados irmãos, nós precisamos entender essa questão da autoridade, no que concerne ao corpo de Cristo.